Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de inglês. Esta é a aula de número 17 e nós vamos começar com os meses do ano. Então os meses são bem parecidos com o português. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ok? Então vamos repetir agora mais rápido para a gente se atentar à pronúncia. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ok? Esses são os meses e agora vamos às estações do ano. Inverno, primavera, verão e outono. Então isso aqui, winter, é o inverno, que alguns americanos falam winter. Spring, é a primavera. Summer, é o verão. E o outono, tem duas maneiras de se falar. Às vezes falam autumn e às vezes fala fall, tá? Fall, porque o outono é o mês que as folhas caem, tá? Então fall é queda, cair. Então, como é o mês que as folhas caem, o pessoal também chama de fall, tá ok? Autumn ou fall. Os dias da semana, para a gente decorar, vamos começar pelo domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, tem até a musiquinha. Primeiro vamos falar normalmente e depois a gente fala com a musiquinha. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Esse Saturday também alguns americanos falam Saturday, tá bom? Então tem a musiquinha que fala Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. É uma maneira de você decorar os dias da semana, beleza? Nós estamos vendo no final de cada aula os números cardinais. O que são os números cardinais? Cardinais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. São os cardinais. E agora nós vamos ver os números ordinais. O que são os ordinais? Ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, centésimo, milésimo. Esses são os ordinais, que vem em ordem. Tá bom? Uma das dicas dos números ordinais é que as duas últimas letras de como se escreve, por exemplo, aqui ST, essas duas últimas letras eu acrescento ao número. Então o primeiro, por exemplo, ele é first, eu pego o 1 e coloco as duas últimas letras, ST. Em português eu coloco o 1 e coloco um ozinho. Por que ozinho? Porque ele termina com o, é primeiro. Ro. Então pego essa última letra, que é esse o, e coloco no número, tá bom? Então no português eu coloco 1 e a última letra, que é o primeiro. Em inglês eu pego first e coloco as duas últimas letras, tá bom? Isso vai para todos os números. Segundo é second. Então eu pego as duas últimas letras, que é ND, e acrescento ao número. Está aqui, eu coloco 2 e o ND. Em português é a mesma coisa. Segundo. Então termina com O. Então eu coloco esse Ozinho. Tá bom? Sério que é isso? É isso mesmo. Tanto é que eu falo, por exemplo, primeira, segunda. E que eu acrescento um Azinho. Tá? Segunda, primeira. Em português é a última letra da palavra que eu acrescento ao número. Então, primeiro, primeira, segundo, segunda. Então eu coloco ozinho ou azinho, depende do que eu falo. O terceiro é a mesma coisa, tá? Em inglês, pego sempre as duas últimas letras, tá aqui RD, então acrescento RD ao número, tá? No português, eu pego 3, terceiro, acrescento um ozinho. E se for terceira,
acrescento um azinho. Terceiro, terceira. Em inglês, third. Tá? Third termina em RD. Então acrescenta esse RD. A partir do terceiro, no inglês, a partir do quarto, no inglês fica muito mais fácil, porque todos eles terminam com TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Como assim? É simples, você fala o número. Normalmente, por exemplo, 4 em inglês, 4. E acrescenta o TH. Tá? Aí esse TH é o que você vai colocar no número. Tá? Então 4, você coloca o 4 no TH no final. Mas no português a regra continua a mesma. Tá? É o 4, olha o português, quarto, termina com O. Então vou colocar o Ozinho. Ou então quarta, termina com A. Vou colocar o Azinho. Tá? Em português é sempre assim. Terminou com O, coloco o Ozinho. Terminou com A, coloco o Azinho. Só isso. Em inglês, primeiro, segundo e terceiro é first, second e third. Eu vou colocar as duas últimas letras. E a partir do quarto, todos vão terminar com TH. Tá bom? Todos. Então você acrescenta TH no final. E a dica é, você fala o número normal e acrescenta o TH. Fourth. O 5 tem uma exceção também que seria 5, mas você fala fifth. Também termina com TH. Sexto, sixth, seven, seventh. Oitavo, 8 é 8. Oitavo é 8. 9 é 9. Nono é 9. 10, 10. Décimo, 10. 11, 11. Décimo primeiro, 11. Olha que interessante, aqui o português já complica, porque no português, em vez de ser onzimo, né, é décimo primeiro. Em inglês já fica fácil, 11, 11. Tá? E assim vai para todos os outros. 12, 12. Décimo segundo, 12. 13, 13. Décimo terceiro, 13. Tá bom? Então essa é a regra geral. 14th, 15th, 17th, 18th, 17th, 19th, 20th. Esse que eu faço aqui no final é você como se fosse falar um S, mas com a língua entre os dentes, tá? Põe sua língua entre os dentes e fala. É esse finalzinho que fala aqui. Aí sempre quando tiver primeiro, segundo e terceiro, é a mesma regrinha, tá? 21º, 22º, 23º. 21st, ST. 22nd, ND. 23rd, RD. O resto, todos eles eu vou acrescentar TH. 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Então 30, 30. 30º, 30th. E aí vai a mesma coisa. 31º, 31st. 32º, 32nd. 33º, 33rd. 34º, 34th. E assim por diante. Então isso serve para todos. Isso é regra geral. Onde eu estou? Tá. 40, 40th. 40th. Para os 50, 50th. Para os 60, 60th. Para os 70, 70th. Para os 80, 80th. Para os 90, 90th. E para o 100, né? Para o centésimo, 100th. Então todos eles você acrescenta TH no final. Tá bom? Qualquer número ordinal em inglês que você não souber como que fala, se não terminar em primeiro, segundo e terceiro, você só acrescenta TH. Se terminar em primeiro, segundo e terceiro, você acrescenta
as duas últimas letrinhas do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro em inglês. Por exemplo, você quer saber o número ordinal de 1.378.976. Quer saber o ordinal, não o cardinal, tá? Que no português a gente nem saberia, 1.000.000, 360 milésimo, centésimo. O português é muito complicado para isso. Mas no inglês não, você escreve o número normal, tá? E no final você acrescenta, como eu terminou em 6, no final você acrescenta TH, tá bom? Simples assim. Beleza? Algumas preposições em inglês. Vamos aqui. As mais comuns, né, que a gente usa é o in, on, at. Essas são mais comuns e todas elas significam em. Então o pessoal tem uma dificuldade para saber quando que eu uso in, quando que eu uso on e quando que eu uso at, se as três significam em. Então vamos aqui ver essa regra. O in, ele é usado para períodos de longa duração, como meses, estações do ano, anos, décadas, séculos, etc. Ou seja, nós estamos falando aqui em tempo, então in é para coisas grandes. Tá? O on, ele vai ser para coisas menores do que o in. Então, qual foi a coisa menor que eu vi aqui? Foi meses. Mês foi a coisa menor que eu vi aqui, que eu uso in. Então, o que é menor do que o mês? Eu vou usar on. Menor do que o mês, então seria o que? Dias, tá? Dias da semana, feriados, férias, datas, etc. Então, semanas e dias, eu vou usar on. Então, está aqui, usado para períodos mais específicos, como qualquer palavra referente a dias. Tá bom? Isso eu vou usar on. Então, quando que eu vou usar o at? As coisas menores do que o on. Se on eu usei para dias de maneira geral, dias da semana, dias do mês, férias, dias de maneira geral, o at eu vou usar para aquilo que está dentro do dia. O que está dentro do dia, que é menor que o dia? Horas, minutos e segundos. Então, para horas, minutos e segundos, eu vou usar at. Tá aqui, ó. Usado para horas, final de semana, etc. Então, para horas, minutos e segundos, eu vou usar at. E isso, eu estava vendo aqui, tempo. Tá aqui, ó. Preposições de tempo. In, on, at. Que todos significam em. Agora, para espaço. Preposições de espaço. Também para in, on, at. Que as três significam em. Então, a mesma regra. In eu vou usar para coisas grandes. Então, usado para áreas grandes, como bairros, cidades, estados, países, continentes, etc. Também usado para carro, único meio de transporte que exige a preposição in, cômodos de uma construção, jardim, etc. Ou seja, vamos ver aqui coisas grandes. Qual que é a menor coisa grande que eu vi aqui? Aqui eu vi continente, país, estados, cidade, bairro. O bairro foi a menor coisa aqui, tá? Que são coisas grandes. Então, o que for menor do que bairro, eu vou usar on. O que é menor do que bairro que está dentro dos bairros? São as vias públicas. Tá? Então, on é usado para especificar locais menores e não fechados, como sítios, fazendas, praias, ruas, avenidas, em geral, etc. Claro que sem os números, porque se eu usar o número aí já é outra coisa. Exemplo, on Washington Avenue. Então estou falando aqui sobre a Avenida Washington, tá bom? Então, vias públicas de maneira geral, eu vou usar on. O que seria menor do que as vias públicas e que estão nas vias públicas? Os números das casas, os lugares específicos, as casas, os locais. Então, o at é usado para precisar o local, geralmente locais menores, como escolas, universidades, bancos. Usado também para ruas e avenidas, quando o número é dado. Caso não seja, é utilizada a preposição on. Exemplo, at the bus stop, no ponto de ônibus, é um lugar específico na rua. At the shopping mall, no shopping center, é um lugar específico na rua. At the museum, no museu, o museu é um lugar específico na rua. At 305 North Street, na Rua Norte, número 305.
mas aqui eu estou me referindo primeiro ao número em inglês. Então, quando que eu uso at? Quando for um lugar específico na rua, tá bom? Então a gente viu in, on, at para tempo e in, on, at para espaço. É sempre assim, in para coisas grandes, on para coisas menores que o in, mas que estão dentro do in, e at para coisas menores do que o on, mas que estão dentro do on, ok? Então vamos aqui recapitular preposições in, on, at. Quando que eu vou usar? Quando me referir a tempo, tá? In, geral, tá? Lugares maiores. São lugares maiores, coisas grandes, maiores. Tá aqui, ó. Séculos, décadas, anos, meses, semanas. Isso eu uso in, ok? On, em lugares menores, em tempos menores do que o in. Então vou usar aqui dias e dias da semana. Por exemplo, vamos nos encontrar no sábado. E o at, quando for menor ainda, aquele que estiver dentro do dia, que são horas, minutos e segundos. Aqui, let's meet at 2 o'clock, vamos nos encontrar às 12 horas. O in para espaço, para local, quando? País, cidade, bairro, vizinhança, tá ok? Continente, coisas grandes. O on, aquilo que está dentro dessas coisas grandes. Está dentro do bairro, por exemplo, as ruas, avenidas, praças. Por exemplo, I live on Main Street, eu moro na rua principal. O at, seria coisas menores que estão dentro do on. O que está dentro das ruas, avenidas, praças? Os locais, os lugares específicos nas ruas, os números das casas, por exemplo. Então tá aqui, I live at 32 Main Street. Eu moro na rua principal, número 32. Estou me referindo ao número 32, que é o lugar específico na rua. Tá bom? Vamos a alguns exemplos aqui. E eu quero que vocês traduzam essas frases para mim. Eu só coloquei o in, on, at, e eu vou pedir para vocês traduzirem e mandar as traduções para mim. Tá, primeiro aqui, school finishes in June. My birthday is in summer. I live in New York City. I will visit my grandparents on Saturday. Caroline's birthday is on October 1st. I live on Washington Avenue. E I live at 305 Washington Avenue. Ok? Traduzam essas frases para mim, para vocês entenderem por que eu estou usando o in, on e o at nesses locais aqui. Quero que vocês entendam e me expliquem também. Por que eu usei on aqui? Por que eu usei at aqui? Por que eu usei in aqui? Ok? Traduzam, me expliquem e me mandem isso. Agora aqui um vocabulário simples. Para quê? Uma festa de aniversário. Quais coisas que eu usaria? Balloon, balão. Birthday cake, bolo de aniversário. Biscuits, biscoitos. Candle, vela. Decorations, as decorações. Drinks, bebidas. Food, comida. Juice, suco. Lollipop, pirulito. Popcorn, pipocas. Present, presente. Sandwich, sanduíche, lanche. Sweet, doce, rebuçado. To decorate, decorar. To give a present, dar um presente. To hug, abraçar. To kiss, beijar. E to receive a present, receber um presente. Agora vamos aos números do 160 ao 170. Como todos começam com 100, eu posso falar one ou a, tudo bem? Pode ser 100 ou 100. Tanto faz, vocês escolhem. Então, 160, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170. Ok? Vamos falar de novo. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, a aula de número 17. Façam os exercícios e mandem para o seu professor. Ok? Muito obrigado e até a próxima.